Olá, a gente está falando de avaliação de interfaces. E aí, só recapitulando, tem três formas de fazer avaliação. Ou a gente faz a avaliação preditiva, ou a gente faz a avaliação formativa, ou a gente faz a avaliação somativa. Então, primeiramente, quando a gente faz a avaliação preditiva, essa é o que a gente chama de avaliação por inspeção. Ou seja, quem faz a avaliação não são os usuários. Então, a gente diz que é uma avaliação sem usuários. E quem faz essa avaliação são especialistas normalmente. Então, esse é um assunto que a gente já viu numa outra aula, então estamos aqui só relembrando. Depois, a gente tem um outro tipo de avaliação, que são as avaliações por observação. E essas são as que a gente chama de avaliação com usuários. E aí tem várias técnicas que a gente pode usar, como estudos de campo, entrevistas, questionários, ou ainda os ensaios de interação. Nesse diagrama, a gente consegue perceber quais são todas as etapas de concepção de uma interface, começando lá pela análise das tarefas do usuário, depois a avaliação preditiva que a gente faz, onde uma delas é a avaliação heurística, conforme a gente já viu. Depois, uma vez que foi feita a avaliação heurística, a gente implementa, então tem um protótipo, e com o protótipo eu posso fazer a avaliação formativa, onde o objetivo da avaliação formativa é a gente melhorar aquilo que a gente já está fazendo, Então, eu estou avaliando que é para poder melhorar. E por fim, a gente tem a avaliação somativa, onde a avaliação somativa é aquela final. Não quer dizer que depois dela que a gente fez está sempre perfeito, Mas quer dizer que essa é a hora que a gente tem que parar, Então, normalmente é porque ou acabou o tempo ou acabou o dinheiro, ou acabou as duas coisas, O tempo e o dinheiro, então simplesmente a gente para. E não quer dizer que aquilo ali é a final, Mas é assim, o software em geral eles têm a versão 1.0, aí corrige alguns errinhos, vem a versão 1.1, quando é uma grande transformação, eu passo da versão 1.0 para 2.0. Mas antes, quer dizer, antes de eu lançar aquele produto no mercado, antes de eu disponibilizar ele para o usuário, é o que a gente faz a avaliação somativa. A gente chama de avaliação somativa. Bom, então dá para inferir que as técnicas que a gente usa para fazer a avaliação formativa e sumativa não são assim tão diferentes, E a gente diz que essas dois tipos de avaliação são avaliações que são feitas com usuários. Então, se a heurística é feita, que é a preditiva é feita sem usuários, a somativa e a formativa, ou ainda a formativa e a somativa, são feitas com o usuário. E aí a gente vai olhar quatro técnicas para fazer esse tipo de avaliação, Então são os estudos de campo e a etnografia, a observação direta e as entrevistas, os ensaios de interação e a experimentação formal. Bom, então, os ensaios de interação, então, a gente diz as outras técnicas aí, estudos de campo, etnografia, observação indireta e entrevistas, essas são técnicas que a gente já viu em outro momento, Porque tanto os estudos de campo e observação indireta, tanto podem ser usados para a gente fazer o levantamento de requisitos, como podem ser usados para a gente avaliar um protótipo que tenha definido. Então, a gente vai agora falar sobre os ensaios de interação, que é a principal técnica, talvez, usada para a gente fazer tanto a avaliação formativa como a avaliação somativa.